Tem que respeitar Joinville. Essa é a mentoria de vida. E eu tenho uma palavra de Jesus para você. Uma palavra que vai gerar confronto, mas necessário. Você pode ter uma promessa, mas se você não tem governo sobre a sua vida, toda promessa será apenas uma frustração que você vai contar. Mas o nome de Jesus, hoje você vai assumir o governo. E governo é o contrário de passividade. Hoje você vai assumir uma gestão, não mais de maneira passiva, mas de maneira ativa, sobre a promessa que Deus tem sobre a sua vida. Antes de nós irmos para a mensagem, eu tenho só um pedido para você. Curte o vídeo. Tá vendo? Nem que seja por misericórdia. Curte, comenta, compartilha. Aliás, o comentário de hoje é: eu vou assumir o governo da minha casa. Eu quero ver o seu comentário. Comente, compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Uma das coisas diferentes e estranhas que eu descobri é que mais de 50% das pessoas que assistem não são inscritas. Eu não sei se é preguiça, mas hoje nós vamos resolver isso também. Então já se inscreve, ativa o sininho, porque toda segunda e toda quinta tem uma palavra de Jesus para você aqui no nosso canal. Outra coisa importante, e a gente vai para a palavra, é um aviso de gratidão. Eu quero falar para você dos nossos parceiros aqui do Mentoria de Vida, a Facilite Benefícios. Tudo que você precisa sobre proteção veicular, vocês podem contar com eles. E para você que é nosso ouvinte assíduo do Mentoria de Vida, com toda certeza vai ter um tratamento de outro nível. Eu vou deixar o WhatsApp deles na descrição do vídeo. Quando a mensagem terminar, você pode chamar eles direto no WhatsApp, que eles vão fazer a melhor cotação para você. Com toda certeza você vai me agradecer depois. Facilite, muito obrigado por ser parte da nossa vida há mais de 5 anos. E agora vamos para a mensagem. Fala, meu lindo, minha linda. Agora são 7 horas da manhã, talvez enquanto você assiste, mas eu queria que você respeitasse os nossos velhinhos aqui. Já são quase 11 horas da noite, enquanto gravamos aqui o Mentoria de Vida. E aqui tá todo mundo animado, tá todo mundo... E pensar que isso é verdade. Amém? É o filme que a gente cria na nossa cabeça. Olha, há um problema nessa mensagem. Ela pode gerar um equívoco teológico que vai ser avisado no começo. Nós temos uma cultura de dizer, quando eu digo cultura, é algo que foi impregnado em nós ao longo do tempo, que aquilo que é de Deus fazer, Deus faz. Aquilo que é nosso, é a gente que faz. A gente sempre aprendeu. E está certo, não está errado. Só que em alguns momentos na Bíblia, você percebe que Deus entra em ação e faz coisas que o povo deveria fazer. Um exemplo: há batalhas que Deus venceu pelo povo e o povo não precisou lutar. O que quebra a máxima de tudo que é para eu fazer, eu vou fazer. Às vezes, o Senhor pode gerar uma anomalia interpretativa e tomar o controle daquilo que nós até tínhamos capacidade para fazer. Só que na maioria das vezes, o que nós entendemos é, no ambiente da nossa gestão, Deus não toca. Deus não governa. Os seus filhos não é Deus que educa, é você que educa. O seu casamento não é Deus que escolhe, é você que escolhe. A empresa que você trabalha, é você que escolhe. Só que a cada estação nova, Deus sempre está nos lembrando que se nós não nos posicionarmos, mesmo tendo uma promessa para o futuro, perderemos o caminho de chegar no lugar. O que é muito intrigante, porque nossa crise é justamente essa: saber o futuro e não entender o caminho.
Saber a promessa, mas não compreender o processo. A nossa maior dificuldade é estar no meio do caos de um processo que Deus nos coloca e não conseguir dizer que foi Deus que nos colocou. Chamar de pecado, chamar de erro, chamar de abandono, dar nomes errados para a coisa certa. Então o que eu queria que você entendesse é que assumir o governo da vida não é um governo totalitário, é um governo democrático e parcial. Eu vou tentar ser o mais explicativo possível. Eu governo sobre a minha vida, mas eu pergunto tudo para o Senhor antes de fazer. Eu governo a minha casa, mas todos os dias dobro meu joelho dizendo: Deus, o que eu não estou vendo me faz ver. Deus, o que eu não entendo, o Senhor entende, me faz entender. O que eu não consigo enxergar na frente, abre os meus olhos. Então é um governo, mas ele não é totalitário. Eu não tenho coragem de dizer: eu sei o que eu estou fazendo. Não, eu tenho medo do que eu estou fazendo, porque se Deus não sustentar, a casa cai. Não é verdade? Quando você vive pela fé, em alguns momentos da vida, você diz: eu não sei o que eu estou fazendo. Quantas vezes na vida a gente já chegou num ambiente e dizer: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo com a minha vida? Aí você diz: calma, tem uma palavra. Então eu governo decidindo, mas não governo controlando. Como que isso fica na minha cabeça? Simples. Eu digo que vou, mas não sei como será. Eu governo na intenção, mas não no fruto, porque o fruto é diferente do que eu espero. Quando Deus está na circunstância, quando Deus está no controle, então Ele faz além da nossa capacidade. Porém, o ato de ir é uma função de governo minha. É eu que encaminho minha família, é eu que mudo a direção dos meus filhos, é eu que estou neste lugar. Se eu não o fizer, a frustração da promessa será absurda. Porque mesmo sabendo o que Deus queria, não vou realizar, porque não tenho coragem para tanto. Eu quero ler o texto para você entender. Josué capítulo 1:7 é Deus falando com alguém que está vivendo uma transição muito grande. Josué 1:7 diz: somente seja forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que fores. Você está aqui comigo? Eu vou ler o último verso que compreende esse mesmo texto, capítulo, diz: não tenho eu te ordenado, seja forte e corajoso, não temas, tampouco fiques desanimado, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde fores. Poxa, irmão, pelo menos um glória a Deus aí. Tem que ter algum irmão do manto no meio. Seja forte e corajoso por onde quer que fores. Sabe, o governo, ele começa na obediência. Quando eu obedeço a voz de Deus, ali eu estou assumindo o governo da minha vida. O governo não começa na insurgência, o governo começa na obediência. Quando eu obedeço a voz de Deus, ali eu estou assumindo o governo da minha casa. Quando você ouve a palavra do Senhor e você a obedece, ali você está assumindo o governo da sua família. O governo não começa num golpe, o governo não começa numa insurgência, o governo não começa numa revolução. O governo começa na nossa vida espiritual quando obedecemos a voz de Deus. E a voz de Deus para Josué é: vá, seja forte e corajoso. Ele dá as instruções, ele lembra sobre os feitos de Moisés, mas eu quero que você entenda que não é para qualquer um viver abaixo da sombra de um homem como Moisés. Moisés ficou 40 anos no deserto com esse povo. Havia um DNA enraizado naquele povo. Havia um nome, havia uma referência máxima. Então não é tão simples governar debaixo de uma sombra. Só que a promessa que Deus está dando a Josué: eu estive com ele e eu também vou estar com você. Obrigado, um amém. Eu vou falar de novo. Ei, Josué, eu estive com Moisés, mas eu também vou estar com você. Sabe qual é a questão aqui sobre o governar a vida? É porque nós não governamos, mas terceirizamos essa função. Elegemos alguém no lugar. Alguns são governados
pela crise do nosso tempo, pela política. Alguns acreditam que o futuro da nossa casa, da nossa família, está na mão dos políticos. Eu não estou ignorando aqui e tentando menosprezar o que impacta na nossa vida um governo corrupto, ou o que impacta na nossa vida um governo justo. Até porque a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Não estou sendo omisso no que eu vou dizer. Mas o que eu quero que você entenda é que o seu governo sobre a sua casa impacta muito mais do que um governo externo sobre a sua família. A maneira que você conduz a sua casa é muito mais poderosa do que um presidente sobre um país. Porque um país perdido pode corromper uma casa perdida. Mas se a sua família estiver na rocha, um governo perdido não tem poder para desestruturar os teus filhos, não tem poder para acabar com o teu casamento, não tem poder para destruir a tua família. Por quê? Porque você está no comando, e com Cristo você pode vencer mesmo no meio da tempestade. Sabe o que a gente está entrando num ano de eleições? E tem gente que já terceirizou o fracasso e o sucesso da sua família ao próximo resultado de eleição. Tem gente que já terceirizou o fracasso da empresa aos últimos 4 anos de um governo. Tem gente que já terceirizou o fracasso da sua família por causa da internet. Tem gente que já terceirizou o fracasso e o sucesso por motivos externos, mas porque não teve coragem de tomar a gestão da família. Por que a sua família deu errado? Por causa do Instagram. Não, por causa disso. Não, mas por causa... Não, mas por que a tua empresa? Não, por causa da crise. Não, está tudo bem. As coisas externas afetam, mas elas não podem ter o poder de subjugar a sua casa. Não pode ter o poder de subjugar a promessa. O que eu quero que você entenda é que se você tem uma promessa, o que estraga não é o governo externo, mas a falta de governo interno. Não é quando você governa, é quando você deixa a Deus dará. Eu marquei algumas coisas aqui e eu preciso que você entenda o que eu vou dizer. Governar na nossa casa, governar nos nossos projetos, na promessa de Deus, vai exigir coragem, é inegável. Vai exigir postura, vai exigir radicalismo em algum momento, de rupturas necessárias. Mas aí que está o homem e a mulher de Deus de verdade. Não é quando você vai de acordo com a maré, é quando você se posiciona, mesmo quando todo mundo está indo para o mesmo lado. Governar é quando você faz o difícil, mesmo que todo mundo optou pelo caminho mais fácil. Isso é governar. A palavra de Deus, ela está nos cobrando a posicionamentos. Eu não sei se você consegue ver pelo filme que nós gravamos hoje, mas sempre para aqui. Sempre vai parar em nós. É como se fosse uma represa. Flui como um rio do trono de Deus. Mas se a gente estiver travado, se a gente não avançar, para em nós. Agora, quando você muda e vira a chave e assume o compromisso, aquilo que estava travado vai fluir sobre os seus filhos, vai fluir sobre a sua casa, vai fluir sobre as gerações que virão a partir de você. Mas alguém vai precisar assumir a gestão. Eu confesso que algumas coisas me irritam, e uma das coisas que mais me incomoda é uma palavra chamada maldição hereditária. Por que você é assim? Maldição hereditária. Por que você divorciou? Maldição hereditária. Está na minha família. Por que você fracassou? Está na minha família. Não está na tua família não, lindo. Está na tua cabeça. Isso aí é só falta de coragem de tomar uma posição diferente e fazer o que nunca fez para viver o que nunca ninguém viveu. Está na sua mente. Todas as desculpas que a gente usa, na verdade, são a omissão da nossa ausência de governo. Tudo que acontece é por causa da política. Tudo que acontece é por causa de fulano, beltrano, ciclano, maldição hereditária. Então, na verdade, a gente sempre está escolhendo a melhor muleta para o fracasso da melhor estação. Entendeu? Por que está dando errado? A culpa está aqui. Adão e Eva desde o começo já diziam: a culpa foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa nunca foi de Adão. A culpa nunca foi, não, a culpa sempre é de alguém. Assumir o governo é assumir a culpa do ônus e do fracasso, do bônus e do ônus. Entende o que eu estou dizendo? É exatamente isso que Deus queria que nós fizéssemos desde sempre. Foi o que Deus falou com ele: ei Josué, escuta, seja forte e corajoso. Se eu tive com Moisés, eu também vou estar com você. Agora vai e possui a terra que eu te dei por herança.
atravessa aqui agora e vai para esse lugar. A promessa agora está com você, mas quem veio antes não conseguiu. Ei, lindão, escuta, posso te falar uma parada? Esquece o que ficou para trás. Esquece o que ficou para trás. Agora é a sua vez. Um amém, eu vou falar de novo. Agora é a sua vez. Levanta e vai, meu filho. A palavra levanta é basicamente Jesus, o Senhor Deus aqui, dizendo, é a tua vez. Mas Moisés, todo mundo assustado com o ano que nós vamos viver. Todo mundo está dizendo que é o pior ano. Eleição, Copa do Mundo, feriado, até chega. A pessoa que tem empresa está dizendo, meu Deus do céu da minha vida. A gente vai ter um ano com o maior número de distração, vai ter uma maior crise ideológica do nosso país, de um país dividido por causa de política. Irmão, espera chegar setembro. Espera primeiro o jantar de família. Ah, Jesus, eu estou assim que eu estou querendo que passe logo. Mas eu vou falar uma coisa para você. Nada disso pode mudar a promessa de Deus sobre a minha vida. Nada disso pode mudar a promessa de Deus sobre a minha casa. E eu vou te falar a utopia que alguém está dizendo que eu quero viver. Esse para mim é o melhor ano da minha vida. É o ano onde eu vou colher de uma maneira sobrenatural. Aliás, se você quiser pegar essa palavra, é para nós essa palavra. É o ano da maior colheita da nossa vida. E alguém está dizendo, como assim? É o pior ano. Para quem não está no governo. Na minha casa, eu estou governando debaixo de uma promessa. Eu estou caminhando debaixo de uma palavra. Eu estou caminhando debaixo de uma direção. Não importa o que vai acontecer à minha volta, a minha casa vai persistir. Lembra, eu estou firmado numa rocha. Os limites fui eu que estabeleci. E eu não vou tolerar nada senão a palavra de Deus na minha família. É tudo junto, é tudo conectado. Deus está olhando para mim e para você e está dizendo, assume o controle, assume a gestão, que eu vou trabalhar por você e com você. E através de você, a sua casa não será subjugada. Guarda o que eu estou dizendo para você, meu lindo. Assumir o governo é assumir a responsabilidade, não se acovardar nos dias de crise. Não importa o que estão dizendo, tenho eu uma palavra. Não, ninguém pegou, eu vou ler. Eu vou ler 17 versículos. Irmão, você está preparado? Se você não dá 2 pulos da cadeira, eu vou aí. E é bom que eu sei o teu endereço. Eu moro em Joinville. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti. Não é possível. Eu vou falar de novo. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias da tua vida. Tal como estive com Moisés, assim também estarei contigo. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Eu não vou te abandonar. Eu estive com Moisés, agora eu estou com você. Moisés não conseguiu, não é porque eu não estava com ele, mas porque ele ficou irado na hora errada, tomou uma decisão na hora que não podia. Vou falar uma parada para você, me lembrando de uma coisa que aconteceu no ano passado. Que bom que eu lembrei. Gravei uma mensagem ano passado dizendo, Deus nunca vai te deixar ver o que Ele não pode te dar. O pau torou. Irmão, o que tem de gente ocupada em julgar mensagens, mas sem tempo para construir palavras. E aí, pegaram Moisés. Deus deixou ver. Deus deixou tudo. Só que não entrou. Sabe o que as pessoas fazem? Elas são tão equivocadas na teologia que carregam, são tão presas num pessimismo absurdo, constroem um filme tão horrível de se viver, que não perceberam que a culpa não foi de Deus, mas que quando elas dizem isso, Deus parece ser o culpado. Sabe, é tão absurdo que quando a pessoa fala que Deus deixou ver, Deus deixou tocar e não deu,
estão falando que Deus não é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. É como se eu estivesse tentando destruir uma teologia, construindo uma pior. Na teologia que eu apresento, eu digo: se Deus te deixou ver, se Deus te deixou tocar, te deu uma palavra, Ele é fiel para cumprir. Aí o cara diz: não é não. Olha Moisés, Deus deixou ver, Deus deixou tocar, mas não deu. Então peraí, então Deus que você está dizendo para mim é um Deus que promete, mas não é homem para cumprir? Então o Deus que você acredita é fraco? É isso que você está dizendo? Esse é o problema da ausência de governo. Quando eu fracasso, a culpa é de Deus. Quando eu não ouço e não obedeço, por isso que governar começa no obedecer, a culpa é de Deus que não fez. Então eu prefiro acreditar no pior para me contentar com o raso, e se for incrível, maravilhoso, do que criar uma expectativa baseada numa promessa que Deus fará de fato acontecer. Deus deixou ver. Só que o problema é que Moisés foi infectado por 10 espias que vieram com notícias ruins. O problema é que ele tentou fazer do jeito dele e perdeu a promessa. Por um pequeno detalhe de alguém que perdeu o governo, não entrou no lugar que recebeu como promessa. Essa é a parada. É isso que a gente faz com a nossa vida. Se dá errado, é porque Deus não fez. Se der errado, é porque Deus não queria. Sabe o que a gente mais diz? Deus sabe de tudo. Não deu certo, Deus sabe de tudo. Não, você não se preparou, você não foi fiel àquilo que prometeu. Você foi para uma entrevista e na entrevista precisava falar inglês e você não fala nem português médio, e aí deu tudo errado e você diz: não, Deus sabe de tudo. Chega numa hora que a gente tem que assumir a responsabilidade. Meu lindo, o que você quer? Você tem uma palavra? Então se mova debaixo dessa palavra, mas trabalhando de maneira inteligente para viver exatamente aquilo que Deus tem. Simplesmente isso, não é outro mundo, não tem nada novo debaixo do céu, nem debaixo da terra. É simples. Todas as vezes que eu ouço a palavra de Deus para Josué, eu estou olhando para mim dizendo: Deus, eu entendo. Se o Senhor tem uma palavra, o Senhor é fiel para cumprir, mas eu preciso fazer e ir além daquilo que eu estava programado. Eu preciso estar preparado para o que Deus vai fazer. Eu preciso governar sobre a minha casa. Eu preciso me preparar para a promessa. E termino dizendo algo muito simples: Deus não é um Deus de toque. Como que eu te explico isso? Deus não é um Deus bebê. Deus é um Deus alfa, ômega. Deus fala e não fica tentando te convencer, não. Como que eu melhoro isso para você? Deus não vai ficar falando: acredita, I love you, pô, sério, olha, sabe, maravilhoso. Não, irmão, quando você vê Deus falando na palavra, Ele fala uma vez e vaza. Deus falou uma vez com José e desapareceu. Deus falou uma vez com Noé e sumiu. Deus falou uma vez com Moisés e sumiu. Quando eu digo sumiu, significa que Ele não repete as mesmas palavras. O caminho dado é destino certo. Se você não governar, você que não chega, mas Ele já está lá te esperando. Posso falar uma parada e termino? A Bíblia diz que Deus apareceu para um homem chamado Noé e deu para ele o maior projeto da vida dele. Deus não perguntou o currículo, não viu se ele tinha técnico de marcenaria. Deus só disse: construa uma arca. Anota que eu vou falar agora. Assim, medida, pá. E só apareceu 120 anos depois. Irmão, Noé não teve consultoria, Noé não teve acompanhamento, Noé teve que se virar. Noé teve que baixar todos os cursos que tinha na internet na época de marcenaria. Teve que fazer crediário para comprar madeira. Irmão, já parou para pensar que essa madeira saiu de algum lugar o custo? Já parou para pensar que ninguém sai dando madeira, principalmente na época de Noé? Irmão, isso aqui deve ter custado uma fortuna. Deve ter financiamento de Noé até hoje, que os credores morreu, porque morreu todo mundo. Essa é a parada. Se você tem uma palavra, governe debaixo desta palavra, se mova debaixo dessa palavra, lute contra o impossível, creia mesmo que todo mundo está crendo contra, senão você nunca vai viver. Deus, no nome de Jesus, Pai,
nós entendemos que a Tua palavra está sobre nós, e que se governarmos debaixo da Tua palavra sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, não seremos frustrados na nossa promessa, mas iremos viver exatamente aquilo que o Senhor tem sobre a nossa casa, viveremos exatamente aquilo que o Senhor tem sobre os nossos filhos, em nome de Jesus. E declaramos: este será o melhor ano da nossa história, o melhor ano da nossa família, o ano da maior colheita da nossa história.